Segunda parte da nossa entrevista hoje com o Dr. Heitor Freire, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E com ele nós continuamos registrando o seu depoimento. No campo do trabalho do Instituto Histórico e Geográfico, nós temos um testemunho de todo esse trabalho, porque quando entrei no Instituto e assumi a vice-presidência, tendo como presidente o professor Campestrini, nós participamos dessa construção do Instituto. E ali fiquei como vice-presidente durante 12 anos, e mais 2 anos como diretor de Relações Institucionais. E agora o Instituto está sob a presidência do professor Paulo Eduardo Cabral. O professor Paulo Cabral é outro grande incentivador da cultura e é um administrador também que ele deu uma outra dimensão ao Instituto. Ele oxigenou o Instituto. Hoje nós temos uma participação maior ainda do que tínhamos anteriormente, porque nós já tivemos diversos associados aqui participando, como o próprio professor Paulo Cabral, Rubem Figueiró, o Dr. João Pereira da Rosa, que é foi o primeiro reitor aqui da nossa universidade. Também era um membro emérito do Instituto, o Dr. Wilson Barbosa Martins, o Dr. Francisco Leal de Queiroz, o Dr. Rubem Figueiró, que já foi aqui entrevistado. Então, esse universo de pessoas, assim, de uma participação muito ativa na história do nosso Estado, nos estimula e nos orienta para desenvolvermos o trabalho. Então, dentro desse clima, desse ambiente ali, nós acabamos escrevendo 2 livros junto com a Vera Tilde. Este Decolando Daqui, que é a história da aviação civil sul-matogrossense. Quando foi criado o avião, no começo do século passado, logo depois, num período bem curto, nós já tínhamos avião aqui, em Mato Grosso, na época Mato Grosso. E esse pioneirismo dos nossos fazendeiros, que acabaram com essa iniciativa, dando uma dinâmica muito grande aos negócios. E não havia um livro que registrasse isso. Então a Vera Tilde teve a ideia, inspirada pelo irmão dela, que é o Hélio Rubem Castro Pinto, foi comandante da VASP, teve um trabalho muito grande como piloto, foi presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, e o Hélio Rubem, falando com a Vera Tilde, falou, mas lá não tem nada registrado. Aí, numa conversa nossa no Instituto, com o professor Campestrini, nós assumimos essa iniciativa. E este livro, ele retrata a história, conta desde a saga, por exemplo, dos irmãos Cardoso, que são 6 irmãos pilotos, nascidos da família Cardoso em Ponta Porã. Nós temos aí, tem depoimentos de todos, tem do Dr. Abílio Leite de Barros. Dr. Abílio foi piloto durante quase 50 anos, a fazenda dele é o Pantanal, ele ia de avião direto, porque naquela época inicial não tinha estrada, então tinha que ser por avião mesmo. A estrada no Pantanal, o acesso era muito difícil. A base aérea nos ajudou muito e divulgamos. O lançamento do livro foi feito lá. Essa foto retrata com o momento lá. Aliás, essa foto foi feita antes, mas no dia que nós fizemos o lançamento do livro, essa mesma imagem se configurou. Foi interessante. Foi como uma coisa histórica. E depois verificamos também que o rádio, que é a voz da história nossa, também não tinha registro. E lançamos esta primeira edição, já há muito tempo, já está praticamente esgotada também. E nesta segunda edição, nós vamos agora lançar a segunda edição para poder, essa aqui é de 2012. Então, por exemplo, tem 2 radialistas aí muito importantes que não constaram nesse livro, que é o João Bosco de Medeiros e o Sérgio Cruz.
nessa segunda edição, que nós ainda estamos buscando patrocínio para ela, vamos incluir o João Bosco, aí está o Rui Pimentel, por exemplo, e assim. Então, nós registramos essa. O nosso objetivo é exatamente fazer isso, com que a história não fique só, não seja esquecida. Então, com esses 2 livros, nós contribuímos de uma maneira significativa nos 2 segmentos, né? E os 2 foram escritos coordenados praticamente por mim e pela Vera Tilde. Nós tivemos aqui esse aeroporto aerorural, ficava aqui quase no centro da cidade, ao lado da TV Morena, naqueles altos ali, e que é uma história fantástica para Campo Grande, né? E que o seu livro, então, resgata isso. Está né? retratada aí. Que essa juventude, essa rapaziada mais nova, não vai mais saber nunca, porque foi para Santa Maria, então esse aeroporto do centro da cidade deixou de existir. Mas que dezenas e dezenas de anos, tanto serviu a Campo Grande, né? E o senhor é testemunha disso e o senhor retrata, né? O aerorural era tão importante que, em primeiro lugar, não tinha torre de controle. Era tudo no olho. O pessoal descia, via quem estava saindo, já descia e outro que estava... Era tudo no olho. E nunca teve nenhum acidente. Nunca houve colisão de frota, então, de aeronaves. Houve uma via, assim, parece que um comando espiritual ali, viu, Jorge? Porque 200 e tantos decolagens e pousos por dia. Era um movimento, assim, maravilhoso, uma energia muito, muito elevada que circulava ali. Então, por você ver esse movimento que era constante. Então, e nunca teve nenhum acidente assim. Então, está retratado também no livro. Eu quero agradecer o convite que você nos fez para aqui estarmos e trazermos esse nosso depoimento. Esse programa que você criou, ele tem é o registro histórico outra vez, que agora fica gravada no vídeo para consulta, para que os pesquisadores, os estudantes possam ter assim acesso a essa informação. Então, eu lhe parabenizo e parabenizo também o Jaime Valer, o Estado, por ter criado essa estrutura e esta organização, porque isso é fundamental para que isso seja registrado e para que as gerações futuras tenham uma visão do que foi a nossa vida, né, Jorge? E então, com essas palavras, nós queremos agradecer a presença do Dr. Heitor Freire, do Instituto de História e Geográfica Mato Grosso do Sul, por esse brilhante e fantástico depoimento.